1 Reis 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: E assim diz Ben-Hadad, e a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel, e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros, e disseram: E assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu me has de dar a tua prata, e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo, e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra, e disse: E notai agora, e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: E não lhe deis ouvidos, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad, e dizei ao rei: Meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros, e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: E assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Dizei-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe rei de Israel, e lhe disse: E assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: E assim diz o Senhor: Pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis, que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, que lhe deram avisos, dizendo: E saíram de Samaria uns homens. E ele disse: E ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: E vai, esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Em seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos, se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. E forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, e carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios, e subiu a Afeque, para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: E assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou,
e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens, que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu, e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes, ponhamos, pois, sacos aos lombos, e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel, e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, e deixa-me viver. E disse Acabe: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: Das cidades que meu pai tomou de teu pai tais restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: Pela palavra do Senhor, ora fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem, e disse-lhe: Ora fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta, e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem, e disse: E guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: E esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. E disse-lhe: E assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.